Olha o que você falou, né? Haja o que houver. Venha o que vier. Deus irá prover de novo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Você crê nisso? Que Deus nunca perde a batalha? Tem certeza do que você está falando? Você realmente crê que Ele jamais vai perder a batalha? Então por que você está preocupado? Por que é que você não entrega então os seus desafios para o Senhor? Por quê? O que falta? Você acabou de cantar e confirmou comigo. Se quiser, ele pode descer. Que Deus, Ele nunca perde uma batalha, independente de qualquer coisa. Ele não vai perder. Então, quando a gente canta esse louvor, é uma confirmação, é uma certeza. Haja o que houver, venha o que vier. Deus estará comigo, não vou perder a batalha. Ele está comigo, independente do que vai acontecer, eu vou conseguir. Não é isso? Uma confirmação. Mas é fácil essa confirmação? Hoje no domingo, com todo mundo aí sentado no ar-condicionado, cheirosinho, com um teclado maravilhoso, um vocal, a igreja, daqui a pouco a cantina. É fácil cantar nesse momento. Mas, quando você é traído, porque traição, gente, não vem de São Paulo, não vem do Japão. A traição, quando vem do nosso lado. É do nosso relacionamento mais próximo. A traição nunca vem de longe. Já repararam isso? A traição vem de perto. Porque a gente não espera. Por que dói tanto a traição? Porque você não esperava aquilo. Foi a tua mãe, foi o teu pai, foi o teu esposo, foi a tua esposa, foi o seu filho, foi o teu vizinho, foi a tua comadre, foi alguém muito próxima de você, aquela pessoa que você ajudou a vida inteira. É dela que vem a traição. Por isso dói tanto. E quando é tirado o direito de estar entre os amigos, entre a família, entre os que você ama? Foi tirado esse direito seu. Ou quando mancharam a sua reputação. Você não fez aquilo, mas é aquilo que estão te acusando. E você não tem como se defender. Porque mancharam a sua reputação. Aí eu quero ver se é fácil você cantar. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Creio não. Creio não. Esse é o momento que a gente mais murmura. Por que o Luciano fez isso comigo? Luciano é meu marido, para quem não sabe. Aquele jovem ali bonitão. É ele, eu escolhi. 22 anos atrás, olhei para ele e falei, é meu. Catei e nunca mais soltei. Né? É meu. Mas por que ele fez isso? Eu não esperava isso dele. Então, Gênesis 37, de 23 a 24, você poderia projetar para mim? Eu tenho duas dificuldades, né? A idade chegou, então a luz, eu já perdi a luz dos olhos, e aqui o púlpito é um pouco escuro para a gente ler. E a outra coisa é que às vezes a gente confunde o pensamento. É a idade e o Covid, né? Mas a gente vai aí se ajudando. Gênesis 37, 23 e 24, narra a história de hoje. Vamos ler lá. Então, quando José chegou junto deles os seus irmãos, despojaram-nos a sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. 24. E arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Em algumas versões fala cova ou poço.
Eu prefiro poço. Fala comigo, poço. Muito bem. Era um poço vazio e sem água. Gente, para que serve um poço vazio? Quem já teve poço em casa aqui? Poço, ele tem que ter água. Ele gera fonte de vida, porque é água. Mas esse aqui, Deus havia preparado, ele estava vazio. Os irmãos de José, naquele momento, jogou José no poço. José, nessa história aqui, ele tinha 17 anos. Era um adolescente. Nós já tivemos 17, outros já estão aí. Com 17 anos, a gente tem sonhos, a gente faz um monte de coisas. José é filho de Jacó. E Jacó, ele teve outros filhos também. José é filho de Jacó com Raquel. Mas Jacó teve filho com Lia, com Bila, com Zila, ou seja, ele teve 2 concubinas e 2 esposas. Mas a mulher que Jacó um dia olhou e falou assim, essa é a minha amada e eu quero ela, foi Raquel. Lá em Gênesis, lá atrás, você vai ver a história, quando Jacó chega na casa do seu sogro Labão e ele se apaixona por Raquel e ele fala, olha, eu quero casar com a sua filha. E Labão fala assim, tem que ser um dote, então vamos fazer um acordo. Trabalha para mim por 7 anos. E Jacó trabalhou por 7 anos. Mas no meio do caminho, quando acabou aquele tempo, ele teria que receber Raquel. Labão viu que Jacó era muito bom de trabalho, porque crente não bebe, não fuma, não tem noitadas, então crente é bom de serviço. Ele desenvolve bem. E aí, ele entrega Raquel para Jacó. Mas Jacó amava Raquel e ele entrega Lia. E ele vai reclamar com o seu sogro. Olha, eu trabalhei por Raquel, que era a minha amada, a minha escolhida. Mas você me dá a sua outra filha? Labão espertamente fala o seguinte, olha, a nossa cidade, ela simplesmente não é costume as moças mais novas casarem antes da mais velha. Então, você precisa trabalhar por mais 7 anos para conseguir a outra. E assim ele fez. Foram 14 anos por uma mulher. Isso que é sacrifício, hein, meninos? Se vocês aí, estão esperando a sua amada, trabalhem até a conquista vir. Então, Lia não era a mulher desejável. Raquel era. Lia era a mulher doada. O pai não acreditava, ou seja, era a mulher encalhada. Concorda? Mas Jacó lhe honrou. Lia também era uma pessoa que precisava da misericórdia de Deus. Então Deus fecha o útero, a madre de Raquel, e abre a de Lia. E Lia vai tendo filhos. E Raquel não gerava filhos. As outras mulheres de Jacó também tiveram filhos. Raquel não conseguia gerar filhos. Até que um belo dia, Raquel gera o seu primeiro bebê. E aí nasce José. Que confusão! Por quê? Porque Jacó ali recebeu o filho da mulher que ele havia escolhido e amado. Que oportunidade maravilhosa! Com isso, ele acabou se direcionando uma atenção maior para José, ao ponto de fazer uma túnica para um único filho. Isso é muito complicado. Mas, se a gente olhar a história, Jacó, quando José nasceu, Jacó já era velho. E é muito diferente a primeira maternidade para a última maternidade. Eu sei porque eu gerei 3 filhos. E tudo que eu fiz com Lucas, eu não faço com Pedro. E ele vai rir lá atrás, né? A Júlia, então, também não. Porque com Lucas eu aprendi a maternidade. Fiz muitos erros, né? Botando de castigo. Às vezes não conseguia ir no futebol, né, Lucas? Mas veio a Júlia, já não foi a mesma maternidade. O Pedro, eu já não queria mais aquela mãe do Lucas. Era uma outra mãe.
Você imagina Jacó, que já tinha ali os seus 12 filhos, os seus 11 filhos, porque ele foi pai de 13. Como é que é isso, gente? Óbvio que ele ia ser muito diferente com José. Tudo que ele tinha feito com Rubens, com Simeão, ele não ia fazer jamais com José. E os irmãos não entendiam isso. Por que é que ele é filhinho do papai? Por que é? E José sempre foi uma pessoa muito digna. Às vezes, Deus levanta pessoas para ficar ao nosso lado, para nos livrar de determinados caminhos. E nós interpretamos essas pessoas como fofoqueiro, não é? Como dedo duro, como X9. José era considerado dessa forma para os seus irmãos. Os seus irmãos não queriam afinidade com José porque ele contava tudo para Jacó. Por isso ele tinha tanta raiva do seu irmão. Mas não era irmão? Então chegou esse dia. Os filhos foram apacentar o seu gado e Jacó falou: José, vai lá atrás dos seus irmãos, vai ver o que está acontecendo com os seus irmãos. E José segue. Ele segue no deserto de Hebrom, passa por Siquém, não encontra seus irmãos, e encontra seus irmãos lá em Dotã. E quando os irmãos avistam ele de longe, então começa a pensar, a confabular. Ih, lá vem José. E ele vai contar para o papai tudo que a gente está fazendo. Rapidinho, um irmão fala assim: vamos matar ele. Vamos tirar a vida dele, vamos falar para o papai que um animal, uma besta fera, comeu José. Gente, por que as pessoas, quando querem fazer alguma tramóia, eles rapidamente se aliançam com o pai da mentira? Porque tem um pensamento ruim, automaticamente se torna filho do diabo mentindo. Eles fizeram isso. Mas o outro irmão falou assim: matar é demais. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer isso não. Vamos jogar ele no poço. E ali começa a grande história de José. Para os irmãos era só um poço. Para José era forjar o caráter de José. Porque José, através dali, ele seria o grande libertador da morte da sua família. Através de um poço. Mas o poço dói. O poço dói. No poço, José deve ter sentido frio. Era escuro. Era um menino de 17 anos. No poço passa aranha, cobra, bichos. É fundo. Tem pouco oxigênio. O poço, ele te dá medo e te traz vozes de pensamento. Por que meus irmãos fizeram isso? Logo eles. Eu esperava isso de tantas pessoas, mas dos meus irmãos, não, dos meus irmãos eu não posso esperar. E aí começou as vozes de José no poço. Mas Deus, ele sempre é misericordioso. E ele desperta o terceiro irmão. E ele fala: olha lá, vem uma caravana dos ismaelitas. Quem lembra quem foi os ismaelitas? Ismaelitas, lembra lá na promessa de Abraão? Abraão seria pai de uma grande nação, casado com Sara. Mas Sara não creu tanto. Ela achou que a promessa só seria para Abraão. Deus me livre. Deus dá promessa para Luciano e tem que ser para Meire junto, porque eu e Luciano somos uma única pessoa. Mas Sara não pensava assim. Então ela vai lá e coloca a sua escrava no meio do caminho. E dali nasce Ismael. Olha só. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de José. Então Ismael estava dentro da linha familiar de José. Deus levanta pessoas. Ele escreve. O tempo dele não é o nosso tempo. O tempo dele é muito diferente do nosso tempo. E às vezes a gente não entende isso. E José é levado para o Egito como escravo. De filho amado, ele se tornou uma pessoa sem identidade. O escravo, ele não tem a sua vontade própria. Ele tem que fazer o que o seu senhor lhe pede. De um lar
a nada. E José ali foi vendido somente por 20 moedas de prata. José seguiu, chegando no Egito. Lá no Egito, Potifar, que era o capitão da guarda, ele pegou José para ser o seu escravo e colocou José na casa dele. José, a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Olha para a sua mão aí, nesse momento. O que tem nela? Olha bem nas suas mãos. Existe uma promessa sobre a sua vida, dizendo que aonde você coloca a mão, existe prosperidade. Então, a sua mão cura, a sua mão liberta, a sua mão, ela consegue fazer coisas que você não imagina. Abençoa. É para abençoar. Tudo que você lançar a sua mão, ali vai prosperar. Você precisa crer nisso, porque está escrito e a palavra de Deus, ela não mente. Nós nos sabotamos, nós nos mentimos, mas a palavra de Deus nunca mente. Então, se você hoje tem uma dificuldade, lança aí a sua mão e abençoa e proclama sobre a vida do outro e fala: Senhor, está aqui. Se o Senhor disse que seria abençoado, então vai ser abençoado. O meu filho vai ser liberto, meu marido vai ter salvação, o meu trabalho eu vou conseguir gerar vidas. Eu vou conseguir, porque através das minhas mãos eu vou abençoar o próximo. E José ali, ele realmente prosperou. E Potifar viu e falou assim: meu Deus, esse rapaz é bom mesmo. Olha como está a minha casa. Aonde ele vai, tudo funciona. Aonde ele vai, tudo prospera. E eu tenho graça nesse rapaz. E paralelo a tudo que José estava fazendo, existia uma víbora também tentando se engraçar com José. Era a mulher de Potifar. Queima mesmo. Na vida, todo caminho que nós passarmos, vai ter sempre alguém que vai estar tentando te fazer uma oferta. Vai estar sempre tentando te fazer uma oferta. Cara, tu só tem 15 anos. Tu vai mesmo para aquela igreja? Você? Por que você não tem 2 namoradas? Por que você não dá um tapa na cocaína? Tu vai ficar, ó, muito bom. Essa sua timidez vai cair por terra. Tu vai ficar zen, vai ficar bom. Por que tu não consome esse álcool? Só um pouquinho. Deus vai te perdoar. Ele transformou a água em vinho. Por que também não pode beber? Sempre vai ter alguém te olhando e tentando te dar uma oferta. Cabe a você decidir o que você vai fazer. José só tinha 17 anos. Aquela mulher devia ser linda. Porque eu não conheço mulher de senador, mulher de presidente, mulher de prefeito feia. Não conheço. Vocês conhecem? Todas elas são ajeitadas. Todas elas são produzidas. As que são mais ou menos compra, beleza. Duvido. Então a mulher de Potifar também não era feia, gente. Era bonita. E dando mole para um menino de 17 anos. Cheio de hormônios. Peraí. Mas José, ele era fiel. A fidelidade, gente, é um estado que você decide todos os dias. Fidelidade não vende no mercado, nem na farmácia. Eu decido ser fiel ao meu marido, eu decido ser fiel ao meu filho, eu decido ser fiel ao meu trabalho, eu decido ser fiel à minha igreja, eu decido ser fiel a Deus. Isso é decisão. Então para de convidar o diabo para a tua vida dizendo que foi ele que fez você cair. Não, a decisão é sua. Ele só é oportunista. É diferente. Mas é sua decisão. Se a decisão é sua, decida hoje pela vida e não pela morte. José decidiu, era um mulherão, mas ele falou: não quero isso não. Eu quero o que Deus me deu. Eu não serei infiel ao homem que me tirou
escravidão. E assim ele fez. Mas olha, ele fez, mas ele não se protegeu à altura. Falou não. E aquela mulher se sentiu ofendida. E ela falou, como assim? Ninguém nunca me rejeitou. Então vem cá. E ela um dia, sozinha, ela tenta pegar José. José tenta sair, mas a roupa dele fica nas mãos da mulher de Potifar. E ela arma uma armadilha. José de novo vai para o poço. Só que agora, da prisão. De novo, gente. Quantas vezes você está nesse estado aí? Quantas vezes? Quantas vezes que o seu líder te magoou? Quantas vezes aquela pessoa do trabalho te perturba todo o tempo? Quantas vezes? É um estágio, é um ciclo? Mas não vai ficar assim, não. Deus, ele consegue fazer as coisas, só se você permitir. E José volta para a prisão através dessa mulher. Mas já existia um propósito. Tudo era um propósito de Deus na vida de José. José vai para a prisão. Quando chega na prisão, o carcereiro olha para ele e fala, esse cara é bom, bom de trabalho. E ele passa a ser o chefe dos presidiários. Ele tem liberdade. Como é que é isso? Ele tem liberdade para transitar e cuidar de todos. A confiança, de novo, foi depositada em José. E ali, Deus prepara 2 homens, o copeiro e o padeiro. Esses homens, eles têm um sonho. Às vezes a gente não dá valor a determinados caminhos, mas José sempre deu. E era um dom que José tinha, de interpretar aquilo que vinha para ele. E o copeiro simplesmente sonhou e ele interpretou e realmente o copeiro voltou ao palácio. E ele falou, quando chegar lá no rei, no faraó, você lembra que eu estou aqui. O padeiro já não teve o mesmo destino. Ele sonhou que seria executado e assim foi. E assim foi. Mas o copeiro chegou lá e ele não se lembrou de José. Quantas vezes nossos amigos, você faz de tudo por ele? Você entra na batalha, você vai para o monte, você jejua, você às vezes deixa de pagar o seu cartão para poder ajudar aquela pessoa, mas quando aquela pessoa está no bem bom, ele nem te fala muito obrigado, não é assim? O copeiro também não lembrou dele quando chegou até o rei, até Faraó. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E ali, Faraó, ele começa a ter um sonho. Está lá em Gênesis 41, de 25 a 32. Gênesis 41, de 25 a 32. Faraó, ele tem um sonho. E ele chama todo mundo, se quiser pode projetar que daqui a pouquinho eu vou ler. E ele chama todo mundo, seus conselheiros, todo mundo. E ninguém consegue decifrar o sonho de Faraó. Ninguém. E aí aquele copeiro, ele lembrou, falou, opa, lá na prisão tinha um hebreu que ele decifra sonhos. Aquilo aqueceu o coração de Faraó e ele falou, traga esse rapaz aqui. E aí, José decifra o sonho de Faraó. Projeta aí para mim, por favor, em Gênesis 41, 15. Gênesis 41, 15. Faraó disse a José, tive um sonho, quem consegue interpretar? Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Às vezes você não entende qual é o seu papel. E um monte de gente sabe que você é crente. E na hora do aperto, ele vai lá e fala assim, ora por mim, porque eu tenho um câncer aqui, ó, no meu seio. E eu creio que o seu Deus pode curar. Mas ele não quer Deus, mas ele crê no seu Deus. Porque você plantou essa semente para ele um dia. Às vezes, existe um endemoniado ali.
e alguém vai te chamar, porque se você é crente, tu expulsa demônio. Então nós temos que estar pronto para tudo isso. E ele ouviu falar que ele tinha o sonho, que ele decifrava o sonho. Em Gênesis 41, 33 a 37, José, ele decifra o sonho e monta uma estratégia para o povo. Faraó conta para ele, olha, tive um sonho estranho. Sonhei que aparecia uma vaca gorda, uma vaca bonita, e depois aparecia uma feia, uma triste, e ela devorava. Teve o mesmo sonho com uma espiga bonita, depois uma seca. E José viu aquilo e ele falou assim, é o mesmo sonho. Deus falou 2 vezes e testificou, é o mesmo sonho. Essas vacas gordas querem dizer que são 7 anos de prosperidade, de fartura. Mas as magras é um tempo de estado de fome. Agora a gente vai entender por que é que José passou no poço e na prisão. Gente, no poço você come? Só quem já teve fome é que faz a estratégia de casa. Quem já passou fome não joga 1 grão de arroz fora. O arroz, ele vira o arroz colorido, que vai virar bolinho de arroz, que vai virar hambúrguer de arroz, até o arroz acabar. Isso é estratégia. Por quê? Porque você já teve fome. José teve estratégia aqui, porque um dia ele esteve no poço e um dia ele esteve na prisão. Então Deus forjou o caráter dele para aquele momento acontecer. Consegue entender agora a sua dor? Fecha o seu olho aí, pergunta para o teu cérebro. Qual é o caminho que tu está passando agora? Qual é a dificuldade que tu está passando agora? E você não conseguiu entender ainda. Essa dificuldade de hoje vai ser a sua colheita amanhã. É amanhã que você vai ser aquele pastor que vai pregar o evangelho. É amanhã que você vai ser o grande evangelista, o grande empresário, o grande homem, a grande mulher na face da terra. Mas é hoje que você está sofrendo. Você não entendeu que está sendo forjado o seu caráter. Mas o meu filho, ele não se converteu. Ora, Deus tem uma promessa sobre a sua casa. Então ele não vai ficar de fora. Tenho certeza, porque promessa de Deus é promessa. É promessa. Então, ali, José monta uma estratégia. Em Gênesis 41, 33 a 37, depois dele decifrar o sonho de Faraó, ele fala assim, olha, traga alguns homens, faça um galpão, pega a 1/3 dessa plantação e reserva, guarda de uma maneira que não tenha mofo, de uma maneira que você vai conseguir ficar por um bom tempo. Faraó escutou aquilo e falou, homem? Não, eu quero é você. A estratégia que você me deu é perfeita, então é você que vai ser direcionado. Quantas vezes no nosso trabalho acontece isso? Às vezes você dá uma ideia e aquilo passa a ser a sua meta principal. É a tua meta principal. José também foi dessa forma. E o rei, ele creu. Ele creu. E ele falou, olha, abaixo de mim não tem mais ninguém, só você. Toma aqui o meu anel, vou te colocar roupas de linho e vou te dar um cordão de ouro. Trouxe dignidade, porque José havia perdido, não era isso lá atrás? Trouxe relacionamento de família, trouxe posição de destaque. Tudo que ele tinha perdido no poço. A sua família havia tirado tudo que ele tinha de melhor. É óbvio que o Espírito Santo, ele já sabia disso tudo. Ele já sabia disso tudo. Ele sabia que José seria usado para poder salvar não só a sua família, mas toda a província. Toda a província.
Mas José é ser humano, né, gente? Por mais que ele tenha vencido todas as etapas, tenho certeza que em algum momento o coração dele devia à noite falar assim: por que os meus irmãos fizeram isso? Será que o papai morreu? Será que não morreu? José já não tinha mais Raquel, porque Raquel havia morrido no parto do teu irmão caçula, que era o Benjamim. Talvez seja por isso que Jacó tinha um carinho tão especial por José. A gente não vê muito Jacó falar de Benjamim. A gente vai ver lá na frente. Porque Benjamim representava a retirada do teu amor. Raquel, quando dá a luz a Benjamim, Raquel morre. Então ele perde o seu grande amor. A mulher que ele desejou, a mulher que ele selecionou para ele. Talvez seja por isso que ele protegia tanto José. Mas Deus tirou José do cenário para que Jacó não perdesse Benjamim. Olha como Deus trabalha com tantas estratégias que nós nem podemos imaginar. Nós nem podemos imaginar. José se tornou um grande homem. Lá no Egito ele arrumou a sua esposa, se casou. Faraó trocou o seu nome para Senat-Paneia, então ele não se identificava mais como José, o hebreu. Lá ele teve 2 filhos, Deus prosperou ele. E ele teve Manassés. Por que ele colocou Manassés? Deus me fez esquecer. Com o nascimento do seu filho, depois de quase 20 anos, ele então estava conseguindo fechar aquela cicatriz lá de trás. Depois Deus deu Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ali Deus falou: está pronto para receber todo mundo de volta. Está pronto. É o momento de receber a bênção. E ele assim é feito. A fome chega. A fome chega. Jacó, ele ouve falar que no Egito havia comida. Jacó era o pai de José. Então ele envia seus filhos até o Egito. Mas segura Benjamim. Benjamim fica com ele. Todos os outros vão buscar comida. E lá José encontra seus irmãos. José encontra seus irmãos. E quando ele encontra seus irmãos, ele olha e ele fala assim: vocês são espiões? Os irmãos não sabiam quem ele era mais. Ele tinha perdido a identidade. Agora ele já era um homem formado. Já não tinha mais aquela questão de 17 anos. Então, ele vai e reserva 3 dias. Deixa seus irmãos presos por 3 dias. Esses 3 dias deve ter sido um nó na cabeça de José. Agora é minha vez de me vingar. Me enfiaram no poço, vou enfiar eles no poço. Para ele sentir aquele frio, aquele medo. Bichos que podia ter passado nos pés deles. Foram 3 dias, José pensando. Mas depois ele cria uma estratégia. E eu vou ficar com meu irmão. Ficou com um irmão e devolveu os outros. Vai buscar o irmão caçula. Já que vocês disseram que tem um irmão e que não são espiões, então vai buscar o seu irmão caçula. José tinha uma estratégia ali para poder remir. Ali ele viu que os seus irmãos haviam se arrependido por completo. Porque eles falaram: nós já perdemos um irmão. A gente não pode perder o segundo. Foi culpa nossa. Ele sabia da história. E ele sabia que aqueles irmãos haviam se arrependido. Sabe aquilo que aconteceu no passado contigo? Foi um outro momento. Na minha vida, um dia me feriram muito. Muito mesmo. Muito. E eu levei mais de 12 anos presa a um sofrimento. Um sofrimento que talvez fosse me enlouquecer. Um dia, eu saí do meu trabalho, minha cabeça tão grande, que vinha como um telão. Deixa o Lucas com seus pais. E quando seus pais forem para a igreja com o Lucas, você se enfia na frente de uma carreta em alta velocidade lá na pista.
era perfeito, claro como ninguém. O diabo tentando tomar as rédeas da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não era humilde para entender que aquela pessoa havia me ferido. E eu esperava que ela viesse para me pedir perdão. Mas eu sou igual a ela. Por que eu não libero perdão? Em vez de pedir para esperar para ela vir me pedir perdão, por que eu não liberaria? Era só eu me machucando cada vez mais. Cada vez mais. E aquilo vinha muito claro. E eu fiquei, mas como? Meu filho só tem 1 aninho. Mas como? Meu pai é pastor, que vergonha. Como que eu vou tirar minha vida? Mas se você tirar a sua vida, tudo acabou. Olha, tu não vai mais sofrer. Estratégia do inimigo. Ele fala todo o tempo na nossa cabeça o que a gente tem que fazer. Mas a nossa fidelidade com Deus tem que ser incontestáveis. Os pensamentos vão vir, mas a decisão é sua. É somente sua. Deus, ele envia pessoas para te ajudar. E naquele dia, eu passei o dia inteiro dentro do meu quarto. O telefone tocava. Alguém queria falar comigo e a minha mãe falava, ela está muito cansada, chegou do plantão, está exausta. Está muito cansada, não vou chamá-la. Mas eu preciso falar com ela. Era um amigo do trabalho. E esse amigo, enviado por Deus, queria que eu fosse até uma igreja. Por fim, 6:30 da noite, quase na hora dos meus pais saírem, eu não aguentei, tive que ir atender a pessoa. E ele falou, estou no teu portão, vim te buscar para poder você ir ao culto comigo. Deus enviou alguém para me resgatar. Se hoje eu estou aqui falando, foi porque aquela pessoa se permitiu ser usada por Deus. Para que eu fosse resgatada naquela noite. E eu fui, cheio de complexos, sabe? E lá na frente no altar, não vou não. Um culto abençoado, com o Lucas no colo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me tomou de uma tal forma que eu não sei nem para onde o Lucas foi. Depois eu achei ele nos braços de alguém, dentro da igreja. E Deus usou um pastor e ele veio na minha direção, me abraçou e falou, filha, eu restituo a tua vida. Eu restituo a tua família nessa noite. E a sua família será para a honra e glória do meu nome. A tua família será restituída. E eu falei, como será restituída, Senhor? Como vai ser restituída? E hoje vocês testemunham o meu marido e os meus filhos aqui. E eu, com o coração fechado, falei, esse pastor não sabe o que ele está falando. Parecia que ele lia meus pensamentos. E ele falou assim, você não crê? Quinta-feira, a sua vida muda. E eu falei, quinta-feira? Ele ainda falou dia. Como, gente? Vai falar dia? Ele falou dia. E na quinta-feira, eu recebi o convite da mudança da minha vida. E Deus falou assim, olha aí, o que o pastor falou com você na terça. Mas para isso, eu tive que abrir o meu coração. Eu comecei a orar e falei, Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa. Ele é um pastor, eu preciso perdoar ele. Ele é meu irmão. Então, se eu promovo um encontro comigo e com ele, porque eu preciso perdoá-lo. E ali, Deus, ele ouviu a minha oração. Um belo dia, o telefone toca. E era a ligação dessa pessoa que tinha passado mal no Rio de Janeiro. E só tinha um número lá de casa, porque meu pai era amigo dele. E eu falei assim, as vozes do pensamento, né? Não vou dar esse papel pro meu pai, não. Pra quê? Ele me fez tanto mal. Mas Deus não disse que ia restituir a minha família? Por que não vai restituir a dele? A gente precisava se restituir. E meu pai foi lá e socorreu ele. E eu continuei orando e falei, Senhor, eu não tenho forças para perdoar.
porque eu estou muito machucada. Eu não tenho forças. Mas a tua graça me alcança. Porque se o Senhor arrebatar a igreja hoje, eu não subo. Ele não sobe e nós perdemos todo o nosso tempo aqui. Então o Senhor precisa resolver isso por mim. Eu sei que está tudo errado, fui eu que arrumei essa confusão, mas o Senhor restitui coisas. Então restitua essa relação também. E ele falou, vou fazer. E ele fez um encontro. Chegamos num congresso, estavam os dois ali. E eu não sei qual foi o hino cantado, não sei qual foi a palavra cantada, porque eu passei o culto inteiro com Deus falando, se eu arrebatar a igreja, você não vai nem ele vai. Se eu arrebatar a igreja, você não vai nem ele vai. Você precisa se retratar. E quando terminou o culto, eu chamei ele, chamei o líder dele, e eu falei, aqui eu libero perdão. De quando você me feriu quando eu tinha 19 anos. Eu não merecia. Não merecia. Mas eu libero perdão. Porque aqui eu quebro a aliança que um dia foi instituída pelo inferno. Que está me segurando e segurando você também. E assim Deus fez. 2 anos depois, Deus levou ele para a glória. E se eu não tivesse perdoado? Perdão é uma coisa muito séria. Às vezes a gente acha que quem feriu é que tem que pedir perdão. Não. Quem está machucado tem que liberar o perdão também. Você precisa se abrir para as bênçãos do alto. Esqueça seu passado. Se você um dia foi traída, perdoa. Se você um dia foi molestada, perdoa, mas dói. Mas perdoa. Você precisa entrar no céu. Sozinha, talvez você não consiga perdoar. Então, a partir de hoje, dobra o seu joelho e fala, Senhor, me ajuda a resolver essa algema que está no meu pulso. Porque o Senhor tem condições de fazer isso. Eu não tenho. José ficou 3 dias, mas Deus deu a resposta para ele. E sabe o que aconteceu? Quando ele se revelou para os seus irmãos ficaram, sabe? Ficaram perplexos. Como? Aquele menino que foi jogado no poço, agora é o governador? Do nada, agora ele é tudo. Do nada. Mas José, para chegar até ali, ele passou um processo muito difícil. E ele decidiu ser fiel a Deus. Ele decidiu, ele teria condições, gente, de executar irmão, por vingança. Ou não dar comida para eles. Mas ele assim não quis. Ele falou, eu sou superior a essa dor. Essa dor não vai me jogar de novo no poço. Então ali, ele libera o perdão. E ele só não mata a fome dos seus irmãos e do seu pai. Mas ele ali consegue matar a fome de toda uma província, porque ele alimenta todo mundo. A vida, ela vai te dar vários caminhos. Vários caminhos. Você não pode se esquecer que todos esses caminhos são seus. E é você que tem o poder de decidir o que você vai fazer com ele. Hoje é o momento de você renovar a sua aliança aqui, ó. Você renovar a sua aliança com o pão e com o cálice do Senhor, com o vinho. Jesus um dia morreu na cruz. E é o momento desse memorial, da gente aqui falar, Senhor, eu preciso abrir o meu coração para o Senhor. Limpa aqui. Igual o salmista Davi, sonda-me, Senhor. E vê se aqui existe algum caminho difícil, algum caminho que não lhe pertence. Me ajuda, Senhor, a ser transparente. Me ajuda. E aí eu tenho certeza que Deus, Ele vai cobrir a tua vida da essência superior que vem do alto. Tenho certeza que Deus tem muito mais para você, se você se permitir.